Graça e paz, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Fidelis, do canal Salvos pela Graça, com mais uma mensagem da graça. Quero te pedir que deixe seu joinha, deixe sua mensagem, ative o sininho, compartilhe essa mensagem. E se você não for inscrito, se inscreva. Ajude esse canal a chegar com esta mensagem a outras pessoas, assim como chegou até você. Dízimo, uma grande fonte de renda. Este é o novo tema desse novo vídeo. Roda a vinheta. De acordo com o Antigo Testamento, o dízimo surgiu com a lei de Moisés, que previa o pagamento obrigatório de 10% dos rendimentos dos fiéis. Porém, o dízimo apareceu na Bíblia pela primeira vez no livro de Gênesis, tornando-se uma instituição legal com Moisés, o que era necessário para o sustento e manutenção do templo. Abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 14, versículo 18 ao 20. Ouça o que diz: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Para entendermos estes dois versículos, vamos ler o versículo 21 e o 23. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti. E o 23 diz: Que desde o fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: enriqueci a Abraão. Deu para entender, meus amados, que Abraão ele não aceitou aquele dízimo que foi ofertado para ele, para que Melquisedeque não se glorie a dizer que foi ele que enriqueceu a Abraão. E hoje o que vemos nas igrejas, meus amados? Só a igreja enriquecendo e os fiéis cada vez mais em dívidas, às vezes em dificuldade em casa mesmo, às vezes desempregado, e os pastores só construindo mansões e igrejas e trocando de carro todos os anos. É isso que a gente vê, meus amados. Agora vamos ver alguns versículos na Bíblia que fala sobre como era pago os dízimos. Abram suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolha do campo. Deu para perceber, meus irmãos, que esse primeiro versículo que acabei de ler fala apenas em semente, ou seja, em alimento e não em dinheiro. Então reflita sobre o que você está fazendo com o seu dinheiro e para quem você está dando. Agora abram suas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 27, versículo 30 ao 32. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. Tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de todo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. E mais uma vez, meus amados, percebemos que o dízimo era um pago com alimentos. Agora, meus amados, abram suas Bíblias no capítulo 12, versículo 41 ao 44, que diz: E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos
deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam 1 quadrante, e chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o que tinha, todo o seu sustento. Bem, meus amados, como podemos perceber, no Novo Testamento, em Marcos, que acabamos de ler, podemos perceber que se refere-se ao dinheiro, o dízimo pagado em dinheiro. Mas a questão não é o dinheiro, e sim para quem era esse dinheiro e para o que. Isso a gente vamos ver no fim desse vídeo. Agora abram suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 ao 10, que diz: Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Nesses 2 versículos, meus amados, deu para perceber que se refere tanto ao alimento como a dinheiro. Quando o versículo fala honra ao Senhor com a tua fazenda, ele está se referindo ao que a fazenda produz. E quando o versículo fala e com as primícias de toda a tua renda, aí está se referindo ao dinheiro, ou seja, o que a sua fazenda produz e vende. Então aquele dinheiro ele tem que honrar com o dízimo também. Entendeu, meus amados? Agora, meus amados, abram suas Bíblias, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz: Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deu para perceber, meus amados, que Deus não impõe, não obriga a nenhum de seus filhos a pagar dízimo, nem muito menos impor um valor fixo. Não, meus amados, isso não existe. No Antigo Testamento, Deus citava o que deveria dar, que seria a primeira colheita do ano, de cada colheita, a primeira teria que ser oferecida, né, de dízimo. Mas agora no Novo Testamento, Deus diz que a gente tem que dar, e nós mesmos propõe no coração, ou seja, aquilo que a gente pode dar, meus amados, não aquilo que a gente não pode dar. Na verdade, conheço uma pessoa que frequenta uma certa denominação aqui onde eu moro, e por não ter condições de pagar seu dízimo, fica em dívida e vai pagando parceladamente esse dízimo. E é uma dívida que nunca tem fim, porque ela não tem emprego, ela depende apenas dos bicos, às vezes, que ela faz, até mesmo na casa do pastor, que chama ela quase todas as semanas para fazer uma faxina. Então, é aquela mixaria que paga ela, e é só essa renda que ela tem. De vez em quando ela faz um bico aqui e outra lá, fazendo faxina. Entendeu, meus amados? Então, essa dívida nunca acaba. Então, isso, você acha que Deus se agrada disso? Jamais. Deus não precisa de dinheiro, meus amados. Deus é todo poderoso. Deus não precisa do nosso dinheiro, não. Entendeu, meus amados? Agora, o homem sim, precisam. Por isso, botam na cabeça de seus fiéis que devemos pagar a todo custo o dízimo, quando na verdade, a verdade não é essa. Abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 20, versículo 35, que diz: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais aventurada coisa é dar do que receber. Bem, meus irmãos, essa zoada que vocês estão ouvindo no fundo do vídeo é a bem-aventurada chuva. E voltando à Bíblia, Atos capítulo 20, versículo 35,
A Bíblia nos ensina que é necessário auxiliar os enfermos, ou seja, os doentes, pois é assim que devemos contribuir com o nosso dízimo, pois é mais gratificante dar do que receber, meus irmãos. Espero que essa palavra tenha tocado você e te libertado dessa doutrina religiosa. E para finalizar este vídeo, vamos ler o versículo mais usado hoje nas religiões para doutrinar os seus fiéis. Abram no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Você já parou para pensar o porquê os pastores usam esse versículo para doutrinar as suas ovelhas? Porque é uma ordenança, ou seja, está ordenando aos fiéis fazer o que a palavra está dizendo. Mas só que eles não explicam realmente como é esse versículo. Se você for ler todo o contexto dessa passagem, você vai entender, vai perceber que esta ordem não é para nós, e sim para aquela época que foi escrita. E mais uma vez percebemos que o versículo fala sobre mantimentos, ou seja, alimentos. Será que se um irmão for atrás estejam passando necessidade, será que esse pastor vai ter a coragem de fazer uma feira para esse irmão? Porque dinheiro para isso ele tem, ele recebe todos os meses dos fiéis o dízimo. Quero, meus irmãos, vos lembrar que o dízimo era um costume, como a gente vimos em Gênesis, capítulo 14, versículo 18 ao 20. E só veio oficializar com Moisés. Porém, o dízimo era arrecadado para uma certa tribo, ou seja, a tribo de Levi, porque eles não tinham terra para plantar e a herança deles era Deus. Entendeu, meus irmãos? Se você for da tribo de Levi, então você pode receber o dízimo. Entendeu, meus irmãos? Mas hoje não vivemos em tribos, meus irmãos. Não existe mais isso. Só que os pastores trazem os versículos que foi escrito em uma certa época e trazem para o tempo de hoje. O que não é verdade, meus irmãos. A Bíblia foi criada em uma certa época para um certo povo, o povo de Israel. Entendeu, meus irmãos? Fique na paz, fique com Deus, fique na graça e até um próximo vídeo.